Alô, vocês que assistem o nosso podcast, que gostam do trabalho que a gente está fazendo ou que estão conhecendo agora, nós vamos hoje dar sequência numa história, numa conversa que vem de algum tempo para cá. E eu consegui trazer para cá o gerente geral, o criador e o implementador da ideia, que é o projeto Encontro de Especialistas. E o que é o projeto Encontro de Especialistas? É nós nos juntarmos todos, colegas formados pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e prestarmos atendimento para nós mesmos. Mas para explicar bem isso aqui, eu estou aqui com o Dr. Flávio Taniguchi, né? Flávio vem batalhando, e eu vejo acontecer, mas também estou vendo sucesso. Flávio, não vou falar mais nada. Conta para a gente o que está acontecendo, o que você já fez, o que você vai fazer. Oi, Rangel. Esse projeto é um projeto de grande alavancagem mesmo, de aproximar os antigos alunos, né? Então, esse trabalho, né, o ano passado a gente conseguiu aquela parceria fenomenal junto com a Fundação Faculdade de Medicina, de poder atender os antigos alunos também com uma tabela especial para todos os antigos alunos. E nesse meio tempo também, em 2024, com a Med Junior fazendo aquele trabalho de pesquisa para a gente embasar bem. Uma coisa que a gente já até sentia mesmo, né? Que os colegas, né, os amigos ajudavam um ao outro, cada um com as suas especialidades. A gente sempre tirava essa dúvida. E agora, com essa etapa a mais que a Med Junior... Agora ele consolidou e a gente está mostrando bem isso claramente, né? O interesse dos antigos alunos de poder ajudar outros antigos alunos nos seus atendimentos e especialidades. A gente via uma coisa que era natural entre os antigos alunos, em que 96% já davam um desconto para quem era antigo aluno, já sabia que era a colega de turma, às vezes não cobrava, às vezes dava um desconto. Então, a gente só está, na verdade, oficializando isso, organizando isso de uma maneira mais clara, para a gente não ficar mais naquela informalidade, muitas vezes, que a gente joga no grupo do WhatsApp. Ah, você conhece algum colega que é ortopedista de joelho? Quem que é o colega, o neuro que trabalha com epilepsia? Então, a gente consegue aprofundar mais com esse trabalho, né? A gente já deu o início mesmo do cadastramento. A gente tem uma lista em torno de mais de 400 colegas interessados em participar desse trabalho, desse projeto. A gente já deu uma refinada nisso, a gente já tem nesses 400 uns 50 que preencheram, e a nossa meta é deixar tudo organizadinho para a gente lançar já esse ano esse atendimento mesmo oficial, estruturado no site, para as pessoas poderem pesquisar. Então, agora no começo de julho a gente deve divulgar novamente, e aqueles para ampliar mais, quem tiver mais interesse de fazer essa prestação de serviço e chegar aí pelo menos aos 100 colegas já inicial, e a gente começar a oficializar toda essa estratégia nossa de aproximar, saber qual é o colega que está disposto a poder ajudar em seus atendimentos. E eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de ampliar esse projeto, não só entre os colegas médicos, né? Esse trabalho inicial já entre o quadrilátero da saúde, né? Os outros profissionais de saúde poderem participar também. Eu vejo isso porque eu fui um membro da Medicina Júnior e acabei participando da parte empreendedora da USP Júnior, né? Então, os setores empreendedores de saúde, os empreendedores, os jovens empreendedores, na época que eu era estudante, eu vejo que muitos desses colegas, amigos que na época, em várias áreas, quando ouvem esse projeto em andamento, eles perguntam por que a minha área não pode participar. Ah, será que a nutrição não pode? Será que a fono não pode participar? A físio? Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de criar um ecossistema de saúde, que hoje a gente tem uma dificuldade enorme, muitas vezes, ter o bom profissional, né? Qual é o bom profissional? A gente tem facilidade, nós, médicos formados aqui, entre colegas, e os nossos parentes, né? Sempre perguntam pra gente, você conhece tal pessoa? Então, eu acho que esse projeto entre especialistas, num plano inicial entre os colegas, eu acho que tem um potencial bom de a gente poder pensar nos nossos familiares, deixar um legado, né? Porque a gente não fica aqui para sempre, né? Mas a gente sempre tem a possibilidade de saber que o seu parente próximo vai ter uma boa assistência, independente se você vai poder articular isso ou não, mas eu acho que deixar isso organizado facilita muito. Eu acho que é um bom trabalho aí, um bom legado, não só da parte associativa para os colegas, mas eu acho que a gente tem um grande benefício aí para os nossos familiares,
para entender por que a gente ama tanto, né? Por que a gente se dedica tanto à associação, esse trabalho voluntariado que a gente tem feito. E já são anos, assim, buscando esse resultado, e eu acho que cada vez mais a gente tem colocado um tijolinho aí consolidado na nossa querida Casa de Arnaldo, né? Um grande benefício. Eu gostei bastante na hora que você se dispôs a tocar esse negócio, primeiro pela sua formação em administração, né? Você tem se dedicou a isso, se especializou nisso, e nada melhor do que ter um CEO, um cara que entende do assunto, vive o assunto e sabe como fazer, porque a gente até entende, até gosta, até aplaude, mas fazer é outra coisa. Agora nós temos alguém que é da área, se empolgou com a coisa, gosta da coisa e já trouxe resultado. Eu vi, por exemplo, aquele contrato com a fundação, não tem nada lá cujo desconto seja inferior a 50%. Sim. Tudo, realmente valores que vale a pena. E dentro do nosso hospital, dentro daquele laboratório maravilhoso que tem lá dentro, que faz coisa que outros laboratórios por aí não fazem, né? Então, tá ótimo. E aí me veio justamente essa colocação, falar, caramba, se a fundação tá dando toda essa facilidade para nós, e nós? O que nós estamos fazendo? Então, eu já fui lá, já me inscrevi. Então, se quiser ir no oftalmologista, já tem outros, né? Sem dúvida, o Van que está lá também, mas que vai atender. E para mim, eu digo, não vejo problema nenhum, pelo contrário. 50% de desconto na minha tabela particular é uma boa remuneração. É uma boa remuneração. Lógico que para aqueles que estão formados há mais tempo, pode não ter muito interesse, ou seja, em termos financeiros, vá lá que seja, mas o prazer de atender um colega, o prazer de você conversar sobre alguém que formou 10 anos depois, ou 2 anos antes, ou um garoto novo que está buscando alguém e você foi referido naquilo, quer dizer, é a sensação de pertencimento, penso eu, e vocês foram buscar bem essa coisa. Agora, precisa de massa crítica, creio eu, né? Daí você ter essa meta de pelo menos 100. Ou você vai esticar um pouco mais isso aí? Não, o 100 eu acho que é só o pontapé inicial. 100 é para começar. Só para começar, tá, porque a gente ótimo. percebe que... E não precisa ser um trabalho só na capital, né? Eu acho que a gente tem muitos colegas espalhados no interior, eu acho que criar novos núcleos de atendimento... Muito bem pensado. A gente tem uma capacidade disso daí. E essa parte do Hospital das Clínicas, né? Oficializar essa parceria com esse desconto enorme para a gente, porque agora a gente tem toda a estrutura, né? Além disso, demonstra um outro lado que a faculdade e a fundação busca, junto com o Hospital das Clínicas, que é fazer essa captação de recursos de uma maneira oficial mesmo, porque os colegas que têm plano de saúde, pode usar o seu plano de saúde no setor privado e, ao mesmo tempo, a gente está acabando ajudando o nosso próprio Hospital das Clínicas, né? Porque se você olhar a estrutura particular que nos oferecem dentro do HC, tem coisas impressionantes, porque até pouco tempo atrás o INCOR era o hospital de referência para todos os políticos, né? Então, então ele não é uma infraestrutura enorme, a gente tem uma estrutura cada vez melhor, detalhada, trabalhada. Eu acho que muitas vezes os colegas não sabem que tem um setor privado dentro do HC, né? Até no Instituto da Criança, eu vejo colegas assim que perguntam assim, nossa, hospitais concorrentes está tão lotado, tão cheio nessa época, né? Agora de outono e inverno. Aí a gente fala assim, não, por que você não vai no ICR? O Hospital do Instituto da Criança tem um setor privado, são os colegas que a gente já sabe que atendem em todos os outros lugares. Altíssimo padrão, né? Altíssimo padrão, tem, os exames todos estão lá de face, e o espaço às vezes está um pouco vazio, que o seu atendimento vai ser rápido. Eu vejo isso, assim, comentários simples para colegas mostrando que tem essa estrutura que não sabiam. Então, eu acho que essa etapa nossa agora entre os especialistas, porque a estrutura de laboratórios, internação, de uma certa maneira, a gente está meio que coberto. Então, eu acho que agora a gente vai avançar para a parte de parcerias, não só entre... E a gente sabe que tem outros colegas que têm outras infraestruturas hospitalares, laboratoriais, que a gente também tem conversado
para essa parceria ser ampliada. Então, esse número 100 é só uma pontinha só, Sim. mas a intenção nossa, a gente sabe que a capilaridade é enorme, porque até alguns colegas que já estão no exterior já têm perguntado em relação aos seus familiares. Por isso que eu comentei aqui dos Sim. familiares. E aí eles se empolgaram. Eu acho que a gente tem uma possibilidade até futuramente, dentro da parte da associação, que a gente comenta muito, da parte de intercâmbio e tudo mais, ir para uma outra vertente que está dentro do nosso planejamento. Mas o Encontro de Especialistas é mais um dos projetos aqui da associação. Então, quanto antes as pessoas participarem, né, se cadastrarem, eu acho que a gente vai ter uma capilaridade cada vez maior nas diversas especialidades que tem, porque o nosso perfil não é só um especialista específico, a gente busca o especialista da área, né? E a gente tem praticamente todos eles estão aqui formados, foram para o exterior, voltaram, estão atendendo, e às vezes a gente não sabe, né? Agora, Então, como que o antigo aluno que tenha essa especialidade ou queira atender em alguma, ele vai fazer? Ele tem um aplicativo no site da associação? Como é que ele faz? então, dentro do site da associação, a gente tem uma estrutura em que você vai poder buscar o nome do especialista ou do colega em que você gostaria de ser atendido. Então, ele te dá esse manejo. E tem uma outra fase aí que a gente tem amadurecido, que já dentro da estrutura do site já está organizado e é evoluindo já para um aplicativo de uma maneira mais fácil também de buscar, até buscar por localização. Então, a Ah, gente já tem algumas etapas já em andamento, mas para facilitar, para não demorar muito todo esse processo, a gente já tem esse cadastro inicial e a gente gostaria de ter uma meta, né? Que agora eu acho que já está na hora de a gente lançar, porque o projeto está bem estruturado. entendo. Então, a nossa divulgação, a gente quer ampliar mais e ter uma linha mais nova, assim. Até uma coisa que, vou me lembrando aqui das pesquisas que a Med Junior fez, da participação, a gente vê muito mais uma participação dos colegas na associação, quando eles já têm mais tempo de formado, né? Os colegas mais novos, mais recentes, que estão nessa época da residência, terminou, está entrando no mercado de trabalho, buscando plano de saúde para poder atender. Esse é um colega que com certeza teria interesse de participar do nosso projeto. Porque ele é o que está iniciando no mercado e, ao mesmo tempo, ele também está bem qualificado. Então, isso mostra para os colegas mais jovens, né, entre os 10 anos de formado por aí nessa faixa etária, que terminou a residência e está no início do mercado de trabalho, que existe uma outra oportunidade, um outro nicho de você contribuir, porque a gente sabe que o plano de saúde não paga tão bem como nós gostaríamos e Não só pensando não paga nesse... tão bem, como paga 60, 90 dias depois, quando não glosa 20% e por aí vai. Então, tem duas portas de entrada. Uma que já é automática, que é o simples fato de ser antigo aluno, você já, teoricamente, acessou e vai poder usar esse benefício na prestação de serviço de um colega antigo aluno. Agora, e para ser o prestador? Para ser o prestador, existe um cadastro, né? Esse cadastro a gente vai divulgar novamente, já existe no site, na verdade, se a pessoa já quiser entrar no site da associação, existe essa possibilidade. E a gente tem trabalhado bastante na divulgação para as pessoas compreenderem o que é esse projeto, né? Esse projeto é um projeto que tem essa oportunidade, tanto para o colega prestar o serviço, para ampliar, na verdade, a captação de clientes para você atender, e ao mesmo tempo você está retribuindo isso para a própria comunidade, que é dos antigos alunos, né? Dos filhos de Arnaldo. Nesse primeiro aspecto, eu vejo até um desdobramento, porque ele vai atender um colega que é um gerador de encaminhamentos. Não é Com verdade? certeza. Quer dizer, não está atendendo uma pessoa de uma determinada empresa que, se empolgar com ele, pode pensar em indicar um parente, etc. Não, ele está tratando com alguém que gera encaminhamentos, né? Então, para esse que está, vamos dizer, com uma capacidade ociosa no seu consultório, ou está atendendo um convêniozinho muito mal remunerado, de repente, né? E o network, né? Porque você vai atender colegas que também são da mesma origem e que provavelmente têm a mesma condição e o mesmo sucesso
né, que você tem, está tendo e terá. Penso eu, quer dizer, quisera eu, quando eu me formei, terminei a residência, montar o consultório e ter uma fonte dessa aí, né, que gerasse. Aparecia lá quem era amigo, indicavam outro, mas não tinham nada organizado como você está fazendo, né? E você tem essa pretensão, então, de além de trazer todos esses colegas para que haja troca de atendimento, trazer também outras áreas na saúde, quer dizer, outros serviços na saúde para agregar. Quer dizer, vai passar a ser uma oferta maior de tipos de serviço, além das especialidades médicas, também hospital, também laboratório, também fisioterapia, também outras atividades aí a ver com o quadrilátero da saúde. Ah, com certeza, Rangel. Eu acho que o trabalho, ele nem foi lançado no mercado e trazendo esse feedback, né, que eu comentei com o senhor. Dentro do próprio, da medicina júnior, um pouco voltando lá, existe uma estrutura que chama USP Júnior, né, que é o núcleo das empresas júniores da USP, e várias áreas existem na nutrição, existe na odonto, e são alunos, né, na época alunos e hoje já profissionais no mercado, que eles gostam muito dessa parte de empreender, e vendo essa iniciativa, né, da associação de empreender, eles se perguntam por que a gente não pode participar, né? E, na verdade, assim, eles poderão participar e irão participar, porque no nosso sistema hoje, né, na saúde mais ampla, a gente não é só o médico, né? A gente, né, o ortopedista encaminha para o fisioterapeuta, o otorrino com a fono. Então, a gente tem essas transdisciplinaridade, né? Sim. Que eu acho que o conceito de olhar o paciente, né? A gente precisa de toda essa equipe em conjunto. Então, eu acho que é uma questão de tempo dessas outras áreas também virem participar também como prestadores de serviços. Uma pergunta, vocês pensam em incluir o acadêmico no futuro? Ah, com certeza. Eu acho que o acadêmico, ele é um filho de Arnaldo já, né? O acadêmico já entrou, é um filho de Arnaldo. É um público que também tem as suas necessidades, né? Tem uma dificuldade financeira inicial que a gente tem percebido. E poder contribuir para que eles possam utilizar esse sistema, eu acho que também de uma certa maneira, é um investimento de pertencimento em relação à casa de Arnaldo, né? Ele compreender, ele ter acesso a antigos alunos, não só pela questão de saúde, mas a questão da evolução, do profissionalismo e tudo mais, eu acho que a gente vai criar uma rede, um acesso tão maior que vai ser extramuros. Não é só apenas dentro do muro da casa de Arnaldo, mas provavelmente a gente vai... Escreva aí. A gente vai ver colegas que vão querer oferecer espaços, estágios, atividades a mais oficializados. Acho que teremos uma instituição muito mais forte. Eu acho que chega até muito na linha um pouco que a gestão atual da faculdade, né? Tem esse trabalho de tentar aproximar os antigos alunos mais da faculdade e eu acho que é uma coisinha que a gente está construindo, a gente está meio que alinhando as nossas forças, tendo uma sinergia em relação a isso e a demanda dos estudantes, né? A gente já percebeu mesmo, conversando bastante, que os estudantes têm essa necessidade, às vezes, de um especialista, um colega. Às vezes você tem uma facilidade porque você está lá na atlética e os colegas acabam absorvendo, mas a gente tem mais outros colegas que participam de outras atividades. Então, para o acadêmico, essa abertura será... E tem uma pesquisa já para iniciar sobre a parte dos acadêmicos, interesse, né? Que a gente fez um trabalho lá de 2024 com os antigos alunos e agora está com essa etapa para a gente buscar com os estudantes. Perfeito. Eu acho interessante que essa iniciativa partiu da associação com, sem ou apesar de apoios, né? Quer dizer, resolveu-se fazer, fez e está feito e está agora se impondo e vai ter um lançamento agora, quer dizer, vai abrir essa parte de colega atendendo colega. Em que data mais ou menos você acha que está pronto? Então, a gente acredita que em julho a gente vai fazer uma nova divulgação mais abrangente, né, dos nossos canais de comunicação. E a nossa meta é para final de julho a gente já lançar, porque na verdade ele já está andando, né?
Então, no site, a gente tem divulgado, a associação, nesse ano, houve uma explosão de projetos, né? Os projetos culturais, os projetos... Vocês entraram os com força, né? O Jubileu de Prata, bem. que é uma novidade, as atividades culturais dando resultado cada vez maiores. Então, e a nossa meta é em julho a gente já lançar, porque a gente já precisa começar a engrenagem rodar, porque a partir do momento que as pessoas vão utilizando e vão entendendo qual é a intenção do projeto, mais pessoas irão agregar eles. Então, é uma etapa bem curta mesmo. Em julho, a intenção nossa já é fazer o lançamento, porque a gente já tem alguns cadastrados já. Então, já está na hora de a gente começar a fazer a divulgação geral. Voltar para funcionar mesmo. Funcionar, porque aí, dessa maneira, as pessoas vão utilizando, vão entendendo qual que é. Eu acho interessante que é uma iniciativa interna, onde nós, antigos alunos, não dependemos de ninguém para fazer. O que dependia era com o hospital, com a fundação, está feito. Agora depende de nós. Com certeza. Quer dizer, é você se inscrever, você se cadastrar, é você trazer o colega de turma, ou colega de tênis, ou colega de atlética, ou colega de hospital, e falar, escuta, se cadastra lá também. Vai lá. Por que 100? Por que não 150, 200, 350? Nós somos, se não me engano, 8 mil e tantos em atividade dos 13 mil formados, né? Quer dizer, e como você disse, por que só São Paulo? Por que não São José dos Campos, Campinas? Por que não Ribeirão Preto? E por aí vai. Quer dizer, como só depende da gente, nós, antigos alunos, não é sonhar muito pensar que a ideia ganha o seu espaço. E quem ouve a ideia, acho que concorda, porque eu já atendo meus colegas, por que não vou participar nisso aí? Né? Só essa parte organização que vocês estão fazendo é que era necessária realmente para normatizar, regularizar e etc, etc. Mas não vejo, assim, se isso não voar, é porque os antigos alunos não estão ligando nem para os antigos alunos, não tem razão de não participar disso aí, né? A visão que eu tenho é essa, e acho que vocês sacaram muito bem. Agora, é lógico, sempre tivemos uma dificuldade de comunicação, né? A gente nunca... eu não recebia comunicação da associação até eu ir atrás da associação. Isso há décadas atrás. E eu acredito que esse é um trabalho que vocês devem ter assim, bem em mente para conseguir atingir todos os usuários, porque eu não vejo quem possa ser contra isso, sinceramente. Não sei, você deve ter sentido alguma resistência, alguma coisa ou não? Olha, eu tenho percebido a vontade de participar. Participar, né? Pois Como eu comentei, 400 colegas já se cadastraram, fizeram um pré-cadastro, né? Do interesse de participar dentro dos nossos trabalhos do ano passado. Então, com isso a gente teve que refinar o cadastro, né? Porque uma coisa é um cadastro da associação e a outra é um cadastro mais detalhado em relação à prestação de serviços. Nessa etapa nossa seria um recadastramento, seria uma qualificação melhor do cadastro em relação ao prestador de serviço. Então, essa é a etapa que a gente já está amadurecendo. Já teve em torno de 50 colegas que já fizeram o seu cadastro de trabalho, né? Que é diferente do cadastro como usuário dentro da associação, que dos 8 mil, né? Então, a gente teve 400 que automaticamente já tiveram interesse. E nesse trabalho que a gente está fazendo, aquele trabalho de formiguinha, de falar com um colega, ligar para ele, pedir para ele, né, preencher esse cadastro um pouco mais detalhado do seu site, do endereço de trabalho, né? Então, por isso que a gente vê que esse número 100 é um número simbólico inicial. É só para a gente dar o start e falar, olha, os 100 iniciais estão aqui, mas a gente tem um potencial enorme e está sempre aberto. Então, uma coisa que tem que deixar bem claro, que esse projeto, ele é um projeto que ele não tem fim, ele sempre vai ter uma retroalimentação. Todos os colegas que terminaram a sua especialidade, terminaram a sua residência, quer participar, faça o cadastro. Né? Porque às vezes você vai para o interior ou muda de um estado e provavelmente deve ter uns 2, 3 colegas que estão lá. Eu vou falar, né, comentando de São José dos Campos. A gente tem em torno de mais de 100 colegas na cidade. Aqui, oriundos da escola? Oriundos da escola. Mas mal os colegas conhecem entre si, porque são de várias turmas, né? Então, eu acho que esse trabalho é uma coisa que é uma questão muito pequena de dar o start, de criar o primeiro núcleo, né? Na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, que
passam mais de 100 colegas, isso daí é só na cidade de São José, isso tem Guaratinguetá, Taubaté, Jacareí. No Vale. Então, o Vale tem um potencial já de estruturar esse núcleo. A capital, a grande maioria dos colegas estão na capital, mas a gente sabe que tem colegas em outros lugares do interior que muitas vezes não sabem que são colegas oriundos da casa de Arnaldo. E ao mesmo tempo, olha que interessante, lá no futuro, às vezes, você estando em algum lugar ou em um outro estado, às vezes você precisa de um especialista, porque está faltando no mercado, não tem ali um colega especialista na área, que você poderia trabalhar isso para convidar para trabalhar junto. Um novo especialista para ir para esse interior, para contribuir para esse lugar. Então, a gente está possibilitando também esse planejamento de locomoção das especialidades, dos jovens especialistas. Isso Perfeito. indiretamente é uma coisa assim, que a gente está trabalhando, né, fazendo esse mapeamento, mas é um potencial enorme que isso não tem fim. Eu acho que cada vez mais que um colega vem, contribui, dá um palpite, dá uma sugestão, eu acho que isso tem Você feito vai a associação agregando isso aí. E o funcionamento é bem esse. A sua consulta é R$500, o teu colega vai pagar 250. É isso. 50% para todo mundo. Se você quiser atendê-lo de graça, tudo bem. Se quiser dar ainda um presente para ele, nada impede. Agora, existe uma normatização para o funcionamento da coisa, que é assim: o colega, por ser acadêmico, por ser antigo aluno, ou possivelmente até o acadêmico, terá um desconto de 50%, que é meio... Durante muito tempo o CRM não gostava de falar em desconto, né? Então ele vai pagar metade do valor da sua consulta. Pronto, né? Isso. O que é uma boa remuneração também, né? Se você considerar todas as outras comparações, não é verdade? E é o que eu digo, é o prazer de atender um colega e futuramente o prazer de atender um acadêmico também, porque essa moçada nova, vocês, sangue novo na associação, olha o que vocês fizeram. Olha que maravilha, né? Está botando a coisa para funcionar. É a missão, penso eu, da associação, criar essas redes de comunicação, criar essas redes de ajuda de um por outro, né? Parabéns mesmo, Flávio. Você, como administrador, conseguiu levantar as pedras fundamentais e está construindo em cima. Parabéns, ótimo, gostei de ver, estou contente com o andamento da coisa. E assim, convocação. Vamos cadastrar e vamos nos atender nós a nós mesmos, que medicina é a coisa que a gente mais sabe fazer. Portanto, é a mais fácil para a gente fazer. E vamos atender os colegas todos e recebê-los, né? E depois nós vamos ter, então, talvez outros serviços, né? Como você falou, vamos buscar laboratórios, vamos buscar vacinas, vamos buscar hospitais que queiram... Maravilha. Eu acho que a gente tem o potencial de montar o ecossistema mesmo de saúde da USP, né? Da Casa de Arnaldo, uma coisa que se preza muito na questão de ética, uma boa prática médica, aquele contato mesmo médico-paciente que a gente vê que está se afastando muito, e a nossa escola sempre prezou muito essa relação próxima mesmo, né? Então, eu acho que o diferencial de quem é filho de Arnaldo e vai para o mercado, percebe, tem muitos outros profissionais bons no mercado, mas a gente vê que eu acho que a semente da onde a gente nasce, ela tem uma estrutura, um cerne tão importante que a gente acaba deixando de lado. E esse potencial, às vezes, foi usado muito, assim, um pouquinho mais familiar ali, né? Uma estrutura, assim, bem mais simples. Eu acho que organizar essa estrutura de uma maneira oficial, encabeçada, estruturada mesmo com planejamento, e esse trabalho a longo prazo, isso vai criar uma estrutura de exemplo. Eu acho que a gente sempre... Mais uma vez, a Faculdade de Medicina exportando modelos, né? E aí a gente percebe também que não existe essa inovação, né? Essa proposta de universidade, né, da faculdade, de montar essa estrutura. Se você for olhar para fora do país, não tem. No país não tem, isso é certeza absoluta, que não existe essa estrutura montada. E fora do país provavelmente também não tem, porque a gente vem conversando com alguns colegas que estão no exterior, eles não têm esse modelo, né? Então, eu acho que a gente está aí nessa parte como USP Inovação, né? Inovando mais uma vez. E assim, esse trabalho, a gente tem que, né, Rangel,
vê que não é uma coisa só dos jovens, né? É um trabalho, acho que, de gerações, né? Se essa associação, que tem esse exemplo, né, de várias turmas participando, esse amadurecimento, né? Porque é um projeto que já tem alguns anos trabalhados, não é um uma sonho... associação que tem um Itiro, né? Hein? Cá entre nós, né? Um Itira, um Rangel, um Tarcísio. Eu acho que a gente tem essa mescla das nossas turmas, né? A gente que é um pouquinho mais novo, vocês que têm mais experiência de compreender. Eu acho que a gente fez um trabalho de família mesmo, no sentido profissional, em que a associação tem crescido de tal maneira que, desde a sua época, que tinha dificuldade de comunicação para como poder participar, até o ponto onde nós estamos chegando hoje, né? Sem dúvida. Então, os encontros de turmas que têm acontecido, cada vez mais que a gente tem ouvido falar, as turmas têm se encontrado. Então, essa abertura, né, de gerações, e aí a gente também agora olhando cada vez mais para os estudantes também, né? Porque antes a gente olhava mais médicos, né? Os já formados. Né? E normalmente era o pessoal que já estava já estabilizado financeiramente, queria ter esse retorno. Eu acho que aí a gente foi aproximando mais os jovens médicos. E aí esse olhar também para os estudantes, eu acho que a gente cria uma ponte enorme aí. Você amplia o guarda-chuva, né? Amplia o guarda-chuva. E acolhe. Porque são futuros colegas antigos alunos, né? Então certeza. Mas beleza, sangue novo é uma maravilha. Bota as coisas para rodar, faz funcionar. Aproveita a experiência que a gente tem com essa energia aí e vamos que vamos. E você, como administrador, está de parabéns, cara, porque você está fazendo a coisa andar mesmo. Eu sei porque eu vejo, porque eu sinto. Eu leio, eu vejo no grupo, eu vejo acontecer. Então, parabéns. Você, o Danila, vocês vieram para resolver, viu? Assim como o Júnior veio para alavancar a parte cultural, que também está brilhante hoje, né? Eventos todo mês. Vocês, parabéns. Tá ótimo, tá ótimo. E, novamente, convoco. Vamos nos cadastrar, vamos nos atender, né? De antigo aluno para antigo aluno, em todas as especialidades. Eu acho 100 um número bom, mas, sinceramente, eu miro nos 600, não nos 100. Entendeu? Porque aí não vai ter especialidade que não seja contemplada, vai ter colega para tudo que a gente quiser pensar que pode precisar, né? Maravilha. 1º de julho? 1º de julho, a nova divulgação, mas final de julho a gente lança oficialmente. Para as pessoas poderem atender, buscar o colega. Então, esse trabalho, final de julho, já vai faremos um evento aí para lançar mesmo essa segunda etapa do projeto. E esse projeto tem andado de uma maneira assim espetacular. Parabéns. Muito obrigado, Flávio. A gente precisa dessas orientações, dessas situações, a gente precisa saber o que está acontecendo. E para saber o que está acontecendo, tem que trazer aqui gente que está fazendo. E o que você está fazendo? Meus parabéns, viu? Parabéns mesmo, estou orgulhoso. Obrigado, Rangel. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, olha aqui, estamos trabalhando, né? Às vezes a gente é inexperiente, não sabe tocar bem as coisas, outras vezes a gente vai, mas nós vamos tentando, porque, como disse um entrevistado anteriormente, os sonhos não envelhecem, né? Não tem por que a gente abdicar deles, né? Vamos lá, nós vamos chegar, já estamos fazendo, está aí o exemplo, né? E gente que sonha como a gente. Obrigado a vocês todos por nos assistirem e cadastrem-se. Muito obrigado.